Vamos lá. Quantos de vocês já ouviram ou já falaram algo mais ou menos assim? O ano só começa de verdade depois do carnaval. Alguns falam assim: o ano só começa de verdade em março. Você já ouviu essa fala por aí? Essa não deve ser uma verdade para nós. Essa não deve ser uma verdade para nós, e é por isso que Deus colocou no meu coração para compartilhar uma palavra com os irmãos com esse tema. 2025, ele não começa depois do carnaval. 2025, ele não começa em março. 2025 começa agora. Por que isso, meus irmãos? Existe uma frase de um pastor amigo meu, o apóstolo Joel Pereira, que diz assim: quem se adianta, governa. Eu concordo plenamente com essa frase dele. Por quê? Se você tem uma ideia, você tem um projeto que Deus coloca no seu coração, e você fica assim: ainda não é a hora, depois eu faço, depois eu inicio, depois eu começo. E nessa que você está demorando a começar o que Deus já te mostrou, outra pessoa, ela acaba tendo a mesma ideia e ela começa aquilo que você enxergou primeiro. E quando ela começa e você vê ela colocando em prática e fazendo o negócio acontecer, você olha aquilo e fala assim: puxa, mas eu tive essa ideia. Olha ali, ó, é a ideia que eu tive. Você teve a ideia, mas você não se adiantou. Então, porque outra pessoa fez aquilo que você poderia ter feito e não fez, você perdeu a oportunidade. Muitos desanimam e falam bem assim: agora também eu não vou fazer mais nada. Você já viu isso aqui acontecer? Já viu? Então precisamos nos adiantar. Nos adiantar. E eu tenho certeza que o que Deus colocou no meu coração é para mudar completamente a vida de pessoas que estão aqui hoje. Vocês querem ouvir essa palavra, irmãos? Querem ouvir? Nós vamos ler o texto da Bíblia que está em Josué. Josué capítulo 3, a partir do verso 5. Nós vamos ler o texto da palavra de Deus que diz assim: disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Preste atenção aqui, meus irmãos. Disse Josué para o povo: santificai-vos. Santificai-vos quando? Diga: hoje. Porque as maravilhas elas vão acontecer amanhã. Então grave aqui o que eu vou dizer. As maravilhas que eu quero viver amanhã depende da minha ação hoje. As maravilhas que eu vou viver em 2025 depende de coisas que eu já vou colocar em prática agora, no mês de dezembro de 2024. Vamos continuar a ler o texto. E falou Josué para os sacerdotes, dizendo: levantai a arca do concerto e passai adiante desse povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do povo. Verso 7. Então o Senhor disse para Josué: esse dia eu começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como eu fui com Moisés,
assim eu serei contigo. Deus falou para Josué: hoje, como você começa uma atitude diferente, o povo está começando a fazer algo diferente, eu começo a realizar na vida de vocês uma exaltação hoje. Essa exaltação de hoje, ela vai se prolongar com maravilhas que vocês vão viver amanhã. Você pode dizer um aleluia a respeito disso aqui? Coloque a mão no seu coração e feche os olhos para nós orarmos mais uma vez. Pai, de infinito amor, graça e misericórdia, esse é o momento da sua palavra e nós honramos ao Senhor e honramos a sua palavra. Por isso lhe pedimos, fala conosco e usa a minha vida para que eu seja um canal, um instrumento em tuas mãos a transmitir a sua poderosa palavra, e que o teu nome, Senhor Jesus, somente o seu nome seja glorificado aqui nesse lugar. Se você concorda, diga amém. Irmãos, nesse texto que nós acabamos de ler, Deus está mandando Josué orientar o povo para que eles se preparassem, porque Deus iria fazer maravilhas no meio deles. Deus, Ele tem me incomodado já há algumas semanas, e da mesma maneira que Ele orientou Josué a dar essa palavra para o povo, Deus tem me direcionado a dar essa palavra para vocês, meus irmãos. 2025, Deus vai fazer maravilhas no nosso meio, maravilhas na sua casa, maravilhas na sua família, maravilhas na sua vida financeira, maravilhas na sua vida profissional. Deus vai fazer maravilhas, mas precisamos nos preparar hoje. Precisamos de uma preparação hoje. E o que nós precisamos fazer para viver essas maravilhas? Quando que eu começo? O que nós precisamos fazer para viver essas maravilhas? Quando eu começo a fazer? Ano que vem? Pastor, em 1º de janeiro eu começo. É isso que a gente tem que fazer? Diga, eu vou começar hoje. E nós vamos começar a fazer o que? Preste atenção. A primeira orientação que eu tenho para você viver as maravilhas que Deus tem no ano 2025 é você criar o álbum das maravilhas. Criar um álbum de maravilhas. Como assim, pastor? É um álbum com fotografias de coisas que você vai viver no ano de 2025. Tudo que você tem sentido no seu coração, aquilo que está sinalizando para você que vai acontecer em 2025, você precisa transformar isso em uma fotografia e criar um álbum a respeito disso. Com base em que você está falando isso, pastor? Na palavra. Eu vou te dizer. Deus, quando o povo estava escravo no Egito, Ele ficou sempre falando para o povo: eu vou tirar vocês dessa escravidão e eu vou colocar vocês em uma terra que mana o que, gente? E Deus constantemente ia falando isso. Com qual propósito que Deus ia falando para eles que eles iriam estar numa terra que mana leite e mel? Para que eles estampassem na sua mente uma fotografia daquilo que Deus estava prometendo. Para que eles estampassem na sua mente uma fotografia daquilo que era promessa de Deus. Crie, meu irmão, crie, minha irmã, o seu álbum de fotografia das maravilhas. Eu estava nesse encontro de casais, conversando lá com alguns irmãos, e uma irmã me trouxe um testemunho. Ela está todos os dias na oração das 6 comigo, e ela me disse: pastor, eu preparei na minha casa um quartinho para essa oração. E lá nesse quartinho, para oração, eu fiz um mural. E é o mural das maravilhas de Deus. Ela nem sabia do que eu ia estar fazendo aqui. Lá no lugar dela de oração. Você imagina, todos os dias você vai orar e você olha, dá de cara com a fotografia do futuro.
com a fotografia daquilo que Deus te prometeu. Você imagina só o que é isso, irmão? É muito diferente você criar um mural com a fotografia do futuro, das maravilhas que Deus vai realizar no futuro, de você escrever uma lista de pedidos dia 31 de dezembro. Quantos de vocês, dia 31 de dezembro, vai lá correndo, deixa eu fazer a minha lista de pedidos? Você começa a escrever um monte de coisa, e quando chega na primeira, segunda semana de janeiro, você nem lembra mais, você não viveu nada daquilo. Agora a fotografia não. A fotografia, ela mexe aqui dentro com a gente. E por diversas vezes na Bíblia, Deus encorajou filhos seus com essa questão da fotografia, de uma imagem. O Abraão é um exemplo que eu gosto muito de falar. Deus fez uma promessa para Abraão, que ele seria pai de muitos filhos, ele seria pai de uma multidão. Só que o tempo demora, o tempo ele está passando e a promessa demorando a se cumprir. Um dia Abraão está em uma tenda, meio desanimado. Deus chama Abraão para fora daquela tenda e diz para Abraão assim: Abraão, dê uma olhadinha para os céus e conte as estrelas. O que Deus estava fazendo com Abraão ali, meu irmão? Deus estava querendo que Abraão registrasse a fotografia, porque Deus disse: está vendo essas estrelas? Assim é a promessa que eu fiz para você e para a sua descendência. Você vai ter filhos como as estrelas dos céus. Era uma fotografia. Comece já essa semana a desenhar o seu álbum de fotografia das maravilhas para 2025. Quem aqui vai fazer isso? Diga amém. Essa fotografia pode ser um desenho, essa fotografia pode ser uma imagem que você tirou da internet, essa fotografia pode ser uma conversa que você vai fazer com alguém da sua família, se comprometendo a 2025, isso aqui vai ser uma realidade na minha vida. O que precisa é isso estar gravado aqui na sua mente. Você precisa estar com o seu milagre gravado na mente, para que ele comece a crescer dentro de você. É como uma mulher que engravida, meu irmão. A mulher, ela engravida hoje. Quem aqui está orando para ter um bebê em 2025? Diga aleluia. Aí ó, já pega essa daqui já. Tá, tem uma unção aqui para isso, para gerar filho nesse ambiente. Você pode pegar você, viu? Hoje de manhã eu falei bem assim: quem é que está aqui orando por um filho? Aí uma pessoa levantou lá no meio lá, e ela está ainda na fase que nem casada não é. Primeiro você tem que orar pelo milagre do marido, irmã. Depois você ora pelo milagre do filho. Então cada coisa na sua hora, amém? Tá certo. E aí a mulher que ela engravida hoje tem que ter fogo lá naquela casa, hein, irmão? Diga glória a Deus. Quer mesmo gerar um filho em 2025? Aproveita a palavra profética do ambiente e fala para sua esposa: minha filha, hoje a gente vai fazer aquele bebê, aleluia. Mas deixa eu falar aqui. Aí o bebê é consolidado hoje. E quando que ele vai nascer? Fala para mim. Só daqui a 9 meses. Você consolida o bebê hoje e ele nasce ano que vem. A fotografia, irmão, é você consolidar aquilo que Deus está te falando, te direcionando para o futuro. E isso começa a crescer dentro de você, igual um bebê começa a crescer na barriga de uma mãe. Você precisa ter a fotografia, o seu álbum de maravilhas para 2025. A segunda orientação que eu quero dar para você, que nós precisamos fazer agora, não pode ser amanhã, nem ano que vem, tem que ser agora, é começar a acertar a nossa vida com Deus. Bata no peito e diga: eu irei colocar a minha vida com Deus em ordem. Aleluia, gente. Porque olha só o que, Francesco, o Senhor falou para Josué: diga para o povo, para que o povo se
santifique, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. É preciso colocar a vida em ordem com Deus. Irmão, se separar das coisas que te afastam de Deus, isso é santificação. Nós precisamos de definitivamente nos distanciar e de separar daquilo que está separando a nossa intimidade com Deus. Olha, alguns de vocês que estão aqui, eu estou falando isso sem medo de errar. Vocês tinham já a sinalização do Senhor de promessas que eram para se concluir em 2024. Você tinha, só que uma orientação que Deus te deu: separe-se dessas coisas, pare de fazer essas coisas, não se meta mais com isso. Você não colocou isso em prática, e por isso que o ano está terminando e você não está desfrutando daquilo que Deus te prometeu lá atrás. Então eu quero dizer aqui, meus irmãos, se nós queremos viver maravilhas em 2025, precisamos de começar a eliminar da nossa vida o que precisa ser eliminado hoje. Não é em janeiro, é hoje. Não é semana que vem, é hoje. Não é para depois, é para hoje, meu irmão, é para hoje. Para hoje. Então o que é que está separando você de Deus? O que está atrapalhando a sua intimidade, o seu relacionamento com Deus, que você precisa se livrar? E você não vai se livrar disso daí em janeiro, você vai começar a se livrar hoje. É uma pornografia que está afastando você de Deus, de ter uma intimidade profunda com o Senhor. É um relacionamento fora do casamento que está fazendo você perder a intimidade que você tem com o Senhor. É um vício que você tem em joguinho, onde você fica apostando e jogando o seu dinheiro, que é do seu suor, do seu sustento, ali fora. É isso que está separando você da sua vida de intimidade com o Senhor. Então o texto diz: santificai-vos quando? Hoje, para que amanhã o Senhor faça a maravilha no meio de vós. O que você precisa eliminar imediatamente da sua vida? E aí, se você quer colocar em prática essa palavra, irmão, você já precisa eliminar hoje alguns contatos que tem no WhatsApp que você sabe que é um perigo para você. São alguns contatos que você sabe que esses contatos é a cilada purinha do diabo para fazer você perder a graça e a unção de Deus sobre a sua vida. Você não tem, em janeiro eu mudo isso. Como assim em janeiro? Não espera o ano virar que eu mudo essas coisas. Esperar o ano virar? É hoje, irmão. É hoje. Alguns contatos você precisa tirar, bloquear e eliminar, porque é um perigo para você. Alguns aplicativos, algumas coisas que você vê no seu telefone, você tem que tirar daí. Você tem que tirar. Isso é um perigo para você. Mas você fica lá, não, depois é hoje. Existem coisas nas suas redes sociais que você precisa apertar o botãozinho lá, não tem interesse. Você sabia que tem um botãozinho lá no seu Instagram, no seu Facebook, chamado não tem interesse? E aí você não pode brincar com certas coisas. Aperta o botãozinho lá, viu? Aparece um monte de porcaria para todo mundo, mas eu tenho que apertar o botãozinho, não tem interesse, não tem interesse. E aí o algoritmo das redes sociais, ele entende, isso daí não dá para ele, isso daí não entrega para ela. Agora, se aparece na timeline da sua rede social e você fica lá, ó, sabe qual é o recado que você está passando para o algoritmo das redes sociais? Ele gosta disso, mostre mais para ele. Ela gosta disso, mostre mais para ela. Sabe qual é o perigo, irmão? Porque não é só o algoritmo que sabe daquilo que a gente está consumindo nas redes sociais.
Satanás sabe aquilo que você está consumindo nas redes sociais, e Deus também sabe o que você está consumindo nas redes sociais. Então precisamos, irmãos, decidir que nós vamos eliminar coisas que nos afastam de Deus. Não é amanhã, é quando que a gente vai eliminar? Hoje. Tenho, e eu vou abençoar os pobres, para não ter nenhum resquício de que eu vou ter coisa errada atrapalhando o meu relacionamento com o Senhor. Hoje eu quero acertar a minha vida com Deus, é hoje. E quando ele falou, hoje eu acerto a minha vida com Deus, Jesus falou, pois é, hoje entrou salvação dentro da sua casa, Zaqueu. Você entende que algumas coisas não acontecem na nossa casa, porque nós estamos protelando o conserto que a gente precisa ter com Deus? Há muito tempo que a gente vai jogando ali, empurrando com a barriga, empurrando para frente. E sabe por que a gente vai empurrando para frente, irmão? Eu vou te falar por que a gente vai empurrando para frente. Porque Deus, Ele é misericordioso. Deus é cheio de misericórdia. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã, e elas são a causa de nós não sermos o quê? Só que preste atenção, o mesmo Deus que é misericordioso, Ele também é justo. Então a misericórdia vai, olha o que eu estou dizendo, a misericórdia vai, e ela vai, e ela vai. Chega uma hora que a misericórdia, ela precisa finalizar para que entre a manifestação da justiça, e é aí que é o perigo. E aí que é o problema, porque Deus é justo. Então Deus não vai deixar você ficar fazendo um monte de porcaria e você continuar se dando como um crente maravilhoso, que adora a Deus e é de Jesus. Deus não vai permitir você fazer um monte de porcaria e você ficar dizendo com um nome estampado na testa de que você é de Deus. Uma hora a misericórdia acaba e aí começa a entrar a justiça. E é isso que nós temos que observar. Então, para eu viver um tempo de maravilhas e desfrutar a misericórdia, eu preciso de me afastar das coisas erradas. Diga para o seu vizinho, é dia de deletar. Fala para ele, deleta. Diga, deleta, 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 deleta e deleta. Aleluia. O que mais nós precisamos fazer hoje? Nós precisamos seguir a direção de Deus em detalhes. O verso 6, lá desse capítulo 3 de Josué, vamos ver se o pessoal sabe colocar aí, bota o verso 6 aí. Falou Josué aos sacerdotes dizendo, levantai a arca do concerto e passai adiante desse povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do povo. Se eu quero viver maravilhas amanhã, a minha preparação de hoje envolve, sabe o que? Seguir em detalhes a direção que Deus me dá. A arca, ela representava o que, meu irmão? O que a arca representava, você lembra? A presença de Deus. Então Deus falou para Josué, olha, manda os sacerdotes irem com a arca na frente, porque quando a arca estiver indo, o povo vai entender que eles precisam seguir a arca, eles precisam seguir o quê? Seguir a direção de Deus. Irmão, existem maravilhas que você não viveu em 2024, sabe por quê? Você não seguiu a direção de Deus, você seguiu a direção do seu próprio coração. Você sentiu no coração, e o que você sentiu no coração não tinha nada a ver com a direção que Deus estava te dando. E foi por isso que você quebrou a cara em 2024. Então você quer mudar essa história para 2025?
você tem que seguir a direção de Deus, mesmo que isso pareça algo louco, mesmo que a conta não feche. Não consigo, não dá para entrar na minha cabeça que tem que ser assim. Meu irmão, aquilo que vem de Deus para nós como direção não vai ter explicação natural, a conta não fecha. É assim que é a direção de Deus. E precisamos seguir a direção de Deus e parar de querer ficar seguindo a nossa direção, porque a nossa direção é que sempre nos leva para viver sérios problemas, irmãos. Lucas capítulo 5. Pedro, ele está com mais alguns discípulos pescando. E eles, a madrugada inteira ali, tentando pegar peixe. Depois de tentar a madrugada inteira, sabe o que eles conseguiram pescar? Diga comigo, nada. Não conseguiram pegar nada. Eles voltam com o barco, estão já prestes a chegar na areia, já guardando as redes, porque iam desistir da pesca, e Jesus está ali na beira da praia, e fala, ops, nada de estacionar o barco aqui não, pode voltar com o barco para dentro da água. Só que já é uma loucura. Tem gente que está aqui, que estava com o barco estacionando na areia, você já estava prestes a desistir e a largar tudo. Isso é o desejo do seu coração. Isso é a direção que você está recebendo do seu coração. Mas a palavra de Deus para você é: não, pode voltar para o barco e você vai voltar para dentro da água. Nada de desistir, nada de parar aquilo que eu estou direcionando você para fazer. Pode voltar para dentro da água, pode voltar com o barco para dentro da água. Vocês estão ouvindo aqui, né? Agora, esse voltar para dentro da água era algo meio que ilógico, porque se o cara tenta pescar a noite toda e ele não pega, e ele era experiente de pescaria, como é que ele vai voltar para dentro da água no horário que ele sabia que não tinha peixe, que não dava para pegar mais, e ele volta? É pelo seguinte, é porque Jesus, ele disse para o Pedro, você vai voltar para dentro da água e botar o barco lá de novo, só que agora você vai lançar a rede, não é sobre o que você sente no seu coração, agora você vai lançar a rede, Pedro, sobre o poder da minha palavra, sobre o poder da minha palavra. Então Pedro vai, e o Pedro precisa jogar a rede do outro lado do barco. Só que quando Pedro, ele joga a rede debaixo da palavra de Deus, na hora que o Pedro puxa a rede ela vem cheia de quê, gente? Diga de maravilhas. Cutuca no seu vizinho e fala: 2025 sua rede vai vir cheia de maravilhas. Diga maravilhas, diga maravilhas, maravilhas, maravilhas. Mas para Pedro pegar as maravilhas, ele precisou seguir a direção de Deus em detalhes. Por favor, pare de ser cabeça dura e querer fazer as coisas do seu jeito. Por favor, pare de ser cabeça dura e decida seguir a direção de Deus e não a sua. Aleluia. É a direção de Deus. A outra coisa que eu aprendo aqui, que precisamos fazer agora, a primeira é colocar em ordem o nosso relacionamento com Deus. Segundo, nós precisamos seguir a direção de Deus em detalhe. Terceiro, precisamos colocar em ordem a nossa família. Você quer viver coisas maravilhosas em 2025? Então o que precisa se fazer agora? Coloque em ordem sua casa. Meu irmão, como você quer viver coisas maravilhosas na sua vida financeira com a sua casa bagunçada, seu casamento indo pro ralo?
Como que você quer viver uma coisa maravilhosa no ministério servindo a Deus, se a sua família ela está rachada? Como você quer viver prosperidade financeira, se o seu casamento está por um fio? Deixa eu te falar, tudo aquilo que está mal na sua casa hoje, se você receber promoção no trabalho, prosperidade financeira, vitórias do lado de fora, isso vai potencializar as suas crises e os seus problemas do lado de dentro. Então você está pensando errado. Se eu começar a prosperar, eu melhoro as coisas aqui. Não, primeiro você melhora as coisas dentro da sua casa e depois Deus vai fazer você prosperar. Coloque em ordem a sua casa. Vocês precisam ajustar o casamento de vocês. Não deixa para o ano que vem não. Vocês já vão chegar em casa e vão conversar e vão dizer: nós vamos colocar em ordem nossa família. Nós vamos colocar em ordem o nosso relacionamento. Nós vamos perdoar um ao outro naquilo que nós falhamos. Não é para vocês entrarem em acusação, em briga, um discutindo com o outro e brigando. Não, é para colocar a casa em ordem. Nós vamos colocar a nossa casa em ordem. Amém, meus irmãos? Olha o que diz a Bíblia. 1 Timóteo 5,8. Se alguém não cuida dos seus, especialmente dos de sua própria casa, negou a fé e é pior do que um descrente. Coloque em ordem a sua casa. Outra coisa que precisamos ajustar, que não é ano que vem, é agora. Quando que nós vamos ajustar, irmão? É preciso eu ajustar agora a minha vida financeira. E essa é agora que você diz: aleluia, Jesus. É mesmo. Eu preciso colocar em ordem a minha vida financeira. Porque você já pensou, meu irmão? Você já começa 2025 com depressão, com ansiedade, cheio de crise, porque você começou 2025 cheio de dívida, irmão. Cheio de dívida, cheio de problemas financeiros. E você diz: 2025 é outro ano, eu resolvo. Aí você carrega para mais um ano todo o peso que vem te acompanhando há muito tempo. Então eu tenho que tomar uma decisão. E eu posso colocar isso no meu álbum de fotografia. Eu não vou ter dívidas no ano 2025. Sabe quando que você começa isso? Diga: hoje. Porque você não pode ficar com aquele pensamento que em janeiro eu começo. Está começando o ano, pastor? Então em janeiro eu começo a desenhar o meu ano todinho. Não faz isso. Você vai começar hoje. Começa, tem gente que está feliz da vida que chegou dezembro. Aí ela recebe um dinheirinho a mais e ela fala bem assim: aleluia, que bom, porque aí eu vou pagar aquele cartão de crédito que eu estou pagando o mínimo já há um ano. E aí depois que eu paguei aquele cartão de crédito, ele fica livre alguns valorezinhos, e aí eu vou lá e aleluia, eu vou e compro um monte de coisa para minha cestinha de Natal. E 2025, aí é só Deus quem sabe. Coloca a sua vida financeira em ordem, aproveitando, sabe para quê? Para que agora em dezembro, você acabe com as suas dívidas. Em 2025, você venha entrar o ano sem dever nada para ninguém. Você pode dizer um aleluia sobre isso? É colocar a sua vida financeira em ordem a partir de agora. Eu vi uma frase de um treinador e eu acrescentei algo. Eu melhorei a frase dele acrescentando algo. Ele diz o seguinte: eu concordo com a frase dele. Ele diz assim: nós precisamos decidir que não vamos ter nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Vamos repetir comigo isso? Vamos lá, 1, 2, 3 e... nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Pegou essa, né, pastora Valéria? Vamos lá, de novo, como é que é? Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. E eu acrescentei: não devendo nada a ninguém. Nada de dívida, nada de dívida. Diga: nada de dívida. Vamos voltar aqui de novo, então. Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. E nada de dívida. Nada de dívida. Aí
as esposas vão aproveitar isso, e quando ela chegar em casa, que ela vê alguma coisa quebrada, ela vai falar para o marido assim: meu bem, lembra, nada quebrando, nada faltando e nada fora do lugar. E ele vai dizer: sim senhora, mas eu também me lembro, nada de dívida, minha filha. Se nós queremos começar um ano de 2025 cheio de maravilhas, nós precisamos colocar em ordem os nossos relacionamentos, porque os nossos relacionamentos influenciam diretamente naquilo que nós vamos viver no futuro, irmão. Alguns de vocês estão chegando em 2024 com sérios problemas na vida, porque os relacionamentos que você tem te conduziram a isso. Você precisa colocar em ordem os teus relacionamentos, parar de ficar se misturando com gente que só leva você para o buraco. Você parece que tem um imã que só atrai gente ruim para perto de você. Você conhece pessoas que só atraem amigo âncora? Você conhece? Diga ai, ai, ai. Só atrai amigo que afunda. Parece que tem uma nhaca em cima que só atrai gente que te afunda, irmão. Diga ai, ai, ai. Eu preciso de colocar em ordem meus relacionamentos, avaliar quem são as pessoas que vão me aproximar do propósito de Deus, as pessoas que vão me ajudar a eu estar bem com a minha família, bem financeiramente, não pessoas que vão me levar para o buraco. A Bíblia conta a história de Sansão. Sansão, ele desde que nasceu, a mãe e o pai dele recebeu uma fotografia de Deus. A fotografia é: ele vai ser nazireu, separado para Deus, vai ser um grande libertador de Israel. Essa foi a fotografia. O propósito de Sansão era esse. Só que Sansão, ele tinha essa nhaca, só se aproximava de gente errada, irmão. E uma das pessoas erradas que Sansão se aproximou foi uma mulher chamada Dalila. Dalila, ela arruinou o propósito de Deus sobre a vida de Sansão. Será que você tem uma pessoa que está arruinando o propósito de Deus na sua vida? Você está igual a Sansão, só atrai gente desse tipo. A Bíblia também conta a história de um outro homem que ele atraiu bons relacionamentos e o ajudou a cumprir o seu propósito, Davi. Davi, ele trouxe para perto um amigo chamado Jonatas, filho de Saul, e a amizade de Davi com Jonatas trouxe muitos livramentos para Davi e conseguiu conduzir Davi até chegar à promessa de Deus do trono. Amizade, relacionamento. Aproveita que você vai fazer uma limpa no WhatsApp, nos seus contatos, e aí você vai botar lá, ó, quer uma dica? Aqui, na hora que você cadastrar, se você não quiser, eu acho que deveria de excluir, mas você vai falar assim: não, vai ser muita falta de educação. Aí você coloca bem assim, ó, no nome da pessoa: não atende, perigo. Na hora que te ligar, perigo. Você entendeu, não é? Como é que é o nome da pessoa? Não atenda, perigo. Tá rindo, né? Estou dando para vocês aqui a ficha. E aí, se nós queremos viver algo maravilhoso, nós vamos precisar de seguir a direção que Deus deu para Moisés em Êxodo capítulo 14, verso 15. Põe na tela, por favor. Êxodo capítulo 14, verso 15. Então disse o Senhor para Moisés: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo de Israel que eles marchem. Para eu viver um ano de 2025 cheio de maravilhas, eu preciso começar a me movimentar hoje. Eu preciso começar a marchar hoje. Eles estavam prestes a chegar à virada.
Era virada de fase. Que virada? Eles sairiam da escravidão do Egito e entrariam do outro lado do mar, para começar uma trajetória em direção à fotografia da terra que mana leite e mel. E quando eles estão do lado de cá, Deus falou para Moisés: manda o povo se movimentar, Moisés, eles têm que agir. Escute, meu irmão, não deixe para amanhã aquilo que você precisa agir hoje. 2025 começa agora. Não deixe para amanhã aquilo que você precisa resolver hoje. Sabe por quê? Amanhã pode não dar mais tempo. Amanhã pode ser tarde demais. Então comece a marchar quando? Comece a marchar hoje. Por favor, fique de pé.